Muito bom dia, graça e paz. Não há outro igual ao nosso Deus, Deus grande. Irmãos, no próximo final de semana, estaremos recebendo aqui na IBAN um evento muito importante. Quero falar um pouquinho com você nesta manhã para te alertar. Sexta e sábado, nós estaremos realizando aqui na IBAN um evento chamado Todos os Povos Te Louvam. É um evento de missões de uma organização missionária chamada Povos e Línguas. Já tem um trabalho muito significativo em muitos lugares. E há 2 anos atrás, várias igrejas de várias cidades, de várias capitais aqui do nosso país, se juntaram para fazer missões. Missões onde? No Nordeste do Brasil. Então, foi lançado, ano passado, um projeto chamado Avança Sertão. E diversas igrejas e algumas organizações estão trabalhando para a plantação de igrejas no sertão nordestino, assistência social, construção de casas, sistemas de irrigação. Tem sido um projeto fantástico. As igrejas que estão envolvidas, algumas das igrejas que estão envolvidas, é a Primeira Igreja Batista de João Pessoa, pastor Estevão Fernandes, a Igreja Central de Belo Horizonte, pastor Paulo Mazzoni, a Igreja Batista Central da Barra, hoje Igreja Atitude, pastor Josué Valandro, pastor Hernandes Dias Lopes. Quando o pastor Russell Shedd estava vivo, fazia parte deste movimento, ou seja, várias igrejas têm se esforçado para juntas fazerem missões no Nordeste. E tivemos a alegria de nos associar a estas igrejas e a esses pastores. Então, agora a gente pode dizer o nome desses pastores, falar pastor Abraão também, diante da experiência que tem tido a IBAN como agência missionária, como igreja que faz missões. Tem sido um momento muito especial. E nós estaremos recebendo esse evento no próximo final de semana. Não é um evento de louvor e adoração, apesar de termos aqui na sexta o Paulo Baruch e depois na sexta-feira Marcela Thaís e o Paulo Ricardo Almeida. São irmãos que estão doando o seu trabalho para ajudar no projeto Avança Sertão. Eles não cobram cachê, não há qualquer valor destinado para eles. Eles vêm para ajudar no projeto. Você pode assistir os vídeos na internet, estão disponíveis. Eles fazem parte desse projeto. Outros cantores, como Juliano Som, e muitos outros irmãos têm trabalhado. Então, nós teremos o privilégio de ter aqui na nossa casa um evento com esta grandeza. Começa na sexta-feira, à noite, com o Baruch, vamos estar falando sobre missões. Então, o Baruch vai fazer um tempo de adoração e depois vamos falar sobre missões. No sábado todo, diversas oficinas falando sobre expansão missionária, evangelismo nas universidades, microempreendedorismo cristão. Diversas oficinas, são 6 oficinas, todas voltadas para missões no Nordeste. Então, fica o nosso convite. Nós estamos com aproximadamente 500 inscrições. Esse evento é para 1.100 pessoas. Então, nós temos ainda um grande número de inscrições e a nossa preocupação é que, no dia, aconteça um tumulto aí fora. Imagina só, 500 pessoas vindo fazer inscrições na hora. É o que vai acontecer com os irmãos das outras igrejas. Estão vindo, inclusive, pastores com caravanas do interior para participar deste evento. Então, assim que terminar o culto, passe lá no todo, você que tem essa disponibilidade, esse tempo para dedicar a missões. Vai ser um evento incrível e estamos tendo o privilégio de fazer parte desse projeto agora, no ano de 2017, o ano que vem. Temos vários irmãos, várias equipes, os jovens estão envolvidos nesse projeto. Então, fica o nosso convite. Até hoje, você pode fazer a inscrição no todo por R$40. Não é o valor de um ingresso. Você não está pagando pelo evento, é uma oferta para povos e línguas. Esse valor todo é destinado para povos e línguas. Tudo o que está sendo feito é através de doações e através da contribuição de igrejas para a obra missionária, para o projeto Avança Sertão. Você pode acessar o YouTube, Avança Sertão, você vai ver lá os projetos e também povos e línguas, ok? Lembrando que a partir do dia 23, os ingressos voltam ao preço original, que são R$50. Então, além de você ter mais facilidade de fazer a sua inscrição hoje, sem tanto tumulto, vai pagar um pouquinho mais barato e vai contribuir para essa obra de missões fantásticas que tem mobilizado diversas igrejas e estamos tendo o privilégio de fazer parte dessa ação, ok? Nosso texto de reflexão nesta manhã, estamos falando sobre fé, estamos falando sobre crer, e hoje pela manhã o pastor Abraão está no departamento infantil. As crianças estão tendo a bênção de ter o nosso pastor lá. Se você quiser sair correndo e ir lá para o departamento infantil, dá tempo ainda de pegar a ministração do pastor Abraão. E hoje à noite o pastor Abraão vai estar na nossa extensão em Flamboyant.
O culto lá começa às 6 da tarde. Então, quem tiver disponibilidade, já sabemos que alguns GFs já estão se programando para estar com ele lá em nossa extensão do Flamboyant, uma festa, uma reunião que está acontecendo na quadra de uma escola, tem sido um momento também de comunhão e de expansão para o reino de Deus. Lembrando que se você for para o Flamboyant, se não me engano, hoje tem jogo no Barradão. Não sei por que tem jogo no Barradão, não adianta nada, mas tem, né? Alguns irmãos vão me pegar lá fora hoje. E a avenida, né, você sabe que é caminho lá para, se não me engano, a 7, não, Trans Salvador, ela interrompe essa avenida, parece que a partir das 5 da tarde. Então, você que vai se deslocar, se programe direitinho, entre nos grupos da igreja, tem um pessoal que já vai sair daqui para chegar lá mais cedo, para evitar qualquer tipo de transtorno. Vai ser uma mobilização especial, tenho certeza que o Senhor vai visitar os nossos irmãos e abençoar aquele lugar também, ok? João capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu falei demais, esqueci de pegar o meu óculos, peço desculpa aos irmãos, meu visual mudou, é para ficar mais bonito, parecido com o pastor Fábio, não sei se ficou igual ao do pastor Fábio, deixa eu ver, pastor Fábio, um dia eu vou ficar bonito assim que nem ele. Pastor Fábio, na última quinta-feira, esteve falando conosco sobre fé materialista, um desvio, uma fé que está baseada nos milagres, no comer pão, no capítulo 6 aqui de João. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5, também falando sobre fé. O título dessa mensagem é: Queres ser curado? Ou Você quer ser curado? E preste atenção neste texto, porque às vezes nós focamos que a cura está apenas no problema físico deste homem, mas há muito mais a ser aprendido aqui nesta manhã, e eu quero convidá-lo a ler comigo esses versículos então. João, capítulo 5, a partir do verso de número 1. Diz assim as Escrituras: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este faz, o Filho também semelhantemente faz. Porque o Pai
ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. O cenário da nossa história nesta manhã é Jerusalém, uma das cidades mais religiosas e místicas do mundo, durante muitos e muitos séculos. Atualmente, Jerusalém é dividido em 4 bairros distintos. Tem o bairro cristão, o bairro judeu, tem o bairro muçulmano e tem o bairro armeno. Dentro dos limites dos muros que ainda restam de Jerusalém, existem mesquitas, igrejas, sinagogas. É um lugar extremamente religioso, também extremamente místico. Para os judeus do judaísmo, dentro de Jerusalém existem 1.204 sinagogas. E 2 lugares são os lugares sagrados mais importantes para os judeus: o Muro das Lamentações e o Santo dos Santos, lugar que eles consideram lugares sagrados, fazem as suas peregrinações e suas festas. Os judeus, para os judeus, Jerusalém é um lugar de adoração. Árabes e muçulmanos possuem 73 mesquitas dentro de Jerusalém. Jerusalém acaba sendo a 3ª cidade mais importante para os muçulmanos, perdendo para Meca, o lugar onde Maomé está enterrado e o lugar onde ele nasceu. Até 1967, os muçulmanos oravam em direção a Jerusalém, não em direção a Meca como é hoje, porque para os muçulmanos Jerusalém é um lugar sagrado, é um lugar místico. Foi em Jerusalém que Maomé foi elevado aos céus e foi conduzido ao paraíso. Ele foi transportado de forma sobrenatural de Meca para Jerusalém. Então ali nós temos a mesquita, a cúpula da rocha, o lugar exatamente aonde o pastor Lucas esteve falando sobre isso semana passada, o lugar onde Abraão iria sacrificar Isaac. Neste lugar hoje tem uma mesquita muçulmana. Eu até acho curioso que alguns cristãos tenham fotos de Jerusalém em suas casas e bem no centro tem aquela cúpula dourada. Talvez alguns entendam que ali é uma igreja. Não, irmãos, ali é uma mesquita muçulmana, uma das mesquitas mais importantes para os muçulmanos. Ali é um lugar onde supostamente Maomé foi elevado aos céus, além da mesquita de Al-Aqsa, que faz parte ali da esplanada das mesquitas. Os gregos e os armênios cristãos possuem também 158 igrejas dentro de Jerusalém, e Jerusalém também é um lugar sagrado para cristãos, principalmente a igreja do Santo Sepulcro, o lugar onde Jesus foi sepultado e ressuscitou, e o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Existem outras igrejas, a igreja de Belém, a igreja da Natividade, tantas outras igrejas, o caminho, a Via Dolorosa. Essas igrejas estão fora dos muros de Jerusalém, a cidade velha, e é interessante nós percebemos que o texto que nós estamos lendo está inserido num contexto de religiosidade e mística. A relação de Jesus com Jerusalém é uma relação muito tensa, porque se nós considerarmos o ministério de Jesus, não considerando que aos 12 anos ele esteve em Jerusalém, e que dos 12 até os 30 anos ele deve ter feito diversas peregrinações com sua família, quando Jesus inicia seu ministério, a primeira vez que ele vai a Jerusalém, ele vai para purificar o templo. João capítulo 2. Uma das atitudes mais agressivas de Jesus no Novo Testamento, onde ele faz um azorrague, derruba aquela estrutura comercial, religiosa, os cambistas, expulsa os cambistas, derruba a estrutura da fé religiosa e começa a demonstrar que a importância não é o ritual,
mas o conhecimento e o relacionamento com Deus. Essa é a visita do Jesus Messias, o Jesus que está exercendo o seu ministério. Ainda nesta primeira viagem, nesse primeiro momento de Jesus dentro do seu ministério em Jerusalém, ele tem um encontro com Nicodemos, um dos principais sacerdotes dos judeus. E este homem, vendo os sinais que Jesus realizava, disse para ele: Rabi, nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não estiver com ele. Então, esse religioso, praticante do judaísmo, admite que Jesus tem algumas características diferenciadas, de que há alguma coisa de Deus nele, mas a resposta de Jesus não é uma resposta religiosa. A resposta de Jesus é: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aquele homem, com aproximadamente 70 anos, faz o questionamento que você conhece bem aí do livro de João, capítulo 3, e ao final Jesus explica a sua missão. Fala: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito, quem nasce da água é água, quem nasce do Espírito é Espírito, importa-vos nascer de novo. Então há sempre um conflito de Jesus nessas suas viagens, nessas suas estadas, principalmente nessas duas que nós vamos mencionar nesta manhã, na sua estada em Jerusalém. Jesus está procurando mostrar que a religiosidade e que a mística não são caminhos que levam a um relacionamento com Deus. O interessante é que ele sai de Jerusalém, depois desta conversa com Nicodemos, ele explica a sua missão, e dentro desse contexto, o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, Jesus fala sobre fé, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé não está conduzida para a estrutura religiosa de Jerusalém e nem para a estrutura mística de Jerusalém. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus explica pela primeira vez no Evangelho de João a sua missão. É interessante que ele sai desta conversa, vai se dirigindo de volta para Galileia e faz um caminho diferente, um caminho não convencional. Ele passa por Samaria. E em Samaria, no capítulo 4, mais uma vez, Jesus quebra alguns princípios religiosos, conversando com, primeiro, um judeu num lugar samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos, em função das suas questões políticas e religiosas. E ele um homem conversando com uma mulher. E ali no Poço de Jacó, mais uma vez, Jesus desmonta a estrutura religiosa daquela cidade, conversando e falando, se revelando àquela mulher, e aquela mulher faz uma pergunta que nós precisamos fazer: onde é o lugar da verdadeira adoração? Onde é o lugar de se praticar religião? Aqui em Samaria, onde Abraão, Isaque e Jacó adoraram a Deus? Ou lá em Jerusalém, onde Salomão, Davi, construiu o templo? Qual foi a resposta de Jesus? Nem lá nem cá. O Pai busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Parecem textos soltos, mas quando nós começamos a ler o capítulo 3, diz: passadas estas coisas. O capítulo 5, melhor dizendo, de João, ele traz um reflexo dessas experiências, dessas passagens de Jesus. No capítulo 4 ainda, Jesus retornando para Galileia, ele se encontra com o oficial do rei que pede que ele vá até a sua casa e cure o seu filho que está terrivelmente doente. É justamente no capítulo 4, no versículo de número 48, que Jesus diz o seguinte, João 4, 48. Então lhes disse Jesus: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus está dizendo que entende a necessidade que eu e você, e que o povo daquela época tinha de ver sinais. Para acreditar, precisava ver. Era uma fé naquilo que se vê, naquilo que se experimenta. E dentro desse ambiente religioso de Jerusalém, Jesus dá uma ordem, o filho do oficial do rei é curado de forma poderosa. No entanto, o Senhor sabe que aquela fé religiosa e aquela fé mística, ela precisa progredir para um outro nível de fé que nós vamos falar aqui nesta manhã.
Na segunda visita de Jesus a Jerusalém, é o capítulo 5. Então, ele de Jerusalém vai para a Galileia, da Galileia volta para a Judéia, e agora ele se depara também com essa situação religiosa. É uma festa dos judeus. Nós não sabemos precisamente se é uma Páscoa, se é uma festa dos tabernáculos, se é uma festa de Purim. É certo dizer que muitas pessoas de diversas localizações peregrinaram para Jerusalém, fizeram mais uma peregrinação religiosa. E Jesus faz um caminho também curioso. As pessoas que vão chegando a Jerusalém, elas entram pelo sul de Jerusalém, pelas portas principais, e vão até o templo. Jesus faz um caminho contrário, ele vai para o norte de Jerusalém, e indo ao norte de Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, tem um tanque chamado Betesda. E ali no tanque de Betesda, Jesus tem uma experiência com este homem. Era um lugar que as pessoas religiosas não costumavam a passar. Estavam ali doentes, coxos, enfermos, vamos dizer, as pessoas rejeitadas pela sociedade estavam neste tanque. E este tanque também tem todo um simbolismo para aquilo que queremos refletir nesta manhã. O tanque de Betesda foi descoberto agora recentemente, no final do século XIX, início do século XX, ele foi todo escavado. Os arqueólogos descobriram esse tanque com os 5 pavimentos, segundo a localização, e descobriram 2 coisas bem curiosas. A primeira delas é que o lugar onde está o tanque de Betesda fazia parte de um templo romano, a um deus chamado Serapis, ou então Asclépio, que era, para os romanos e para os gregos, o deus da cura. Se você olhar nas receitas ou nos jalecos dos médicos, você vai ver lá um bastão com 2 cobras se entrelaçando. Aquilo ali chama caduceu de Asclépio, que é um símbolo do Deus da cura, que é utilizado até hoje. Com todo respeito aos médicos, não é um símbolo muito gostoso, vamos dizer, do ponto de vista histórico, é um símbolo pagão, de um Deus romano, mas é o símbolo da medicina, da cura, até hoje. E o mais curioso é que esse lugar fazia parte deste templo, de um Deus romano, mas também tinha características religiosas judaicas. Descobriram uma pintura de um anjo agitando as águas de um determinado lugar que parecia ser um daqueles tanques. Então, tanto o pessoal romano, os helenistas, como também os judeus, frequentavam aquele lugar, tal qual frequentavam o templo, qual tal frequentavam a cidade de Jerusalém, do ponto de vista místico e do ponto de vista religioso. Por isso, nos chama a atenção, nós vamos chamar de fé, depois nós vamos corrigir, encontrar esses 2 tipos de fé, tanto no templo em Jerusalém, quanto no tanque de Betesda. A primeira fé, uma fé religiosa, uma fé dogmática, onde o ritual está acima de qualquer coisa, acima da experiência. E é interessante que é justamente por esta fé ritual que Jesus pela primeira vez, ameaçado de morte. Eu acho curiosa essa atitude dos judeus, que sabiam que aquele homem estava ali constantemente. Nós não sabemos quantas vezes aquele homem foi até este tanque para receber esta cura, mas era alguém conhecido, 38 anos, passava por aquela experiência durante tantas vezes, quantas vezes ele foi até o tanque para tentar essa experiência da cura, mas as pessoas não se regozijaram com a cura deste homem. Apontaram o dedo para ele e falaram assim: hoje é sábado, não te é lícito carregar o teu leito. É muito interessante perceber que Jesus combate a fé religiosa. Ele está em Jerusalém, num lugar religioso, ele vai para o tanque de Betesda, um lugar religioso, mas ele combate a religião. E também nós encontramos nesses 2 ambientes e no texto uma fé mística. Essa ideia de que um anjo descia uma vez por ano, não se sabia quando, agitava as águas, e a primeira pessoa que descesse ali recebia a cura de qualquer doença que tivesse. Muito parecido com algumas crenças, com algumas superstições que nós temos. Eu nasci lá em São Paulo, mas a minha família é toda do sul da Bahia, de Itabuna e de Itapé. E eu me lembro com 5, 6, 7 anos, lá em São Paulo,
que os meus tios saíam da Bahia e iam para São Paulo, numa rodoviária chamada Glicério, não existe mais essa rodoviária lá em São Paulo, e nós íamos com muita expectativa receber meus avós, meus tios. Duas coisas nós fazíamos com muita expectativa. Pedir a benção à minha avó, até porque se não pedisse a benção eu já levava um peteleco na orelha. A benção à minha avó, a benção ao meu avô, e trouxe a minha fitinha, porque eles já não iam para São Paulo sem levar uma fitinha do Senhor do Bonfim. E minha avó fazia questão de amarrar no braço de cada um dos seus netos, para que naquele ano eles passassem de ano, tivessem saúde e não fossem atingidos por nenhum mal. Ai de nós, se nós cortássemos aquela bendita fitinha. Ai de nós, se nós não dessemos o braço para dizer, olha, vó, sou cristão, não quero a fitinha. Já tomava um caretipapo ali no meio da orelha, na rodoviária mesmo. Uma superstição. Então, não é difícil para nós entendermos que essas pessoas acreditavam que vinha um anjo ali, mexia nas águas e as pessoas eram curadas. Eu acreditei nisso durante tantos anos, que eu passava de ano, que não acontecia nada de mal comigo, por causa da fitinha do Senhor do Bonfim. Então, superstição, talvez ela tenha o seu lugar, talvez seja algo que nos aproxime um pouco mais de Deus, mas ela precisa se elevar a um outro patamar. Jesus vem aqui e confronta a superstição, porque chega para aquele homem que sequer conhece Jesus e diz, toma o teu leito, levanta e anda. A palavra de Deus nos diz que esse homem se sentiu imediatamente curado. Imediatamente, verso 9, o homem se sentiu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Não foi o anjo que agitou as águas, não foi um ritual religioso, foi a ordem de alguém que ele sequer conhecia, mas essa ordem foi tão poderosa que ele creu no nome de Jesus. Então esta fé deste homem não foi uma fé religiosa, a fé deste homem não foi uma fé mística, metafísica, supersticiosa, foi uma fé que se distingue dessas outras duas, e é sobre esta fé que nós vamos falar nesta manhã, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Por quê? Costumeiramente temos reservado as manhãs de domingo para estar neste lugar. Esse lugar que o Senhor nos deu com tanta graça, com tanto esforço, um lugar agradável. Mas precisamos refletir sobre João capítulo 5, se a fé que temos é uma fé religiosa. Nós religiosamente vamos aos domingos à igreja. Isso é muito perigoso. Isso talvez seja tão ruim quanto uma fé mística, porque a fé religiosa, ela precisa avançar, ela tem o seu lugar num primeiro momento, mas ela precisa avançar para um outro tipo de fé. Essa fé religiosa é aquela fé pela prática. Olha, eu vou à igreja aos domingos de manhã para que a minha semana seja abençoada. Eu vou à igreja, eu participo da escola bíblica dominical, eu leio a Bíblia, eu oro, eu entrego a minha contribuição financeira, mas faço essas coisas para, a minha parte eu já fiz. Agora, Deus, faz a do Senhor. Agora não tem nem mais a palavra Senhor, né? Você faz a sua. Eu ainda tenho algumas dificuldades com algumas músicas, se chama Deus de Você, e eu tenho dificuldade para cantar. Então, olha, fiz a minha parte, o meu ritual, agora o Senhor faz a sua. Essa fé, irmãos, não é fé. Isso é uma crença. Porque a grande distinção entre a fé e o crer está relacionado a conhecimento, relacionamento. O que é a fé? A fé é nós colocarmos nós acreditarmos exatamente naquilo que Deus fala, naquilo que Deus faz, não naquilo que nós queremos. Por exemplo, eu vou à igreja, eu peço que o Senhor me prepare um varão ou uma varoa. Percebi alguns movimentos, né? Que tem de solteiro nessa igreja, só misericórdia de Deus. Precisa colocar uma placa lá, não há vagas para solteiros, né? No entanto, nós fazemos algumas práticas religiosas na expectativa de que Deus aprove o relacionamento que eu escolhi. Escolhi esse, Senhor. Tomara, Senhor, que esse aqui seja um relacionamento abençoado. Será que esta pessoa foi exatamente a pessoa que Deus separou para você? Se você escolheu e apresentou a Deus, é crença. Se você esperou em Deus a revelação de quem será, é fé.
Porque a fé está alicerçada na palavra de Deus, é naquilo que Deus fala, é naquilo que Deus faz, independentemente dos resultados. Se eu quero um resultado, isso é crença. Eu pego e faço as coisas para obter um favor. É quase que uma prostituição, valores em troca de favores. E Jesus chega nesse ambiente de Jerusalém, de Tanque de Betesda, e nos ensina um outro tipo de fé, que nós vamos chamar nesta manhã de fé relacional, onde ele se apresenta como aquele que está fazendo as mesmas coisas que o Pai faz. Quando ele é questionado por que ele dá a ordem para aquele homem carregar o leito num sábado, quebrando um princípio religioso, e é importante aqui fazer um parênteses, quando na lei de Moisés é falado para se guardar o sábado, é para que o sábado seja um dia de relacionamento, um dia de busca, um dia em que se prioriza o relacionamento com Deus. Mas sabe o que aconteceu ao longo da religião judaica? Foram acrescentadas mais 613 leis. A lei de Moisés, isso só no Misrá, sem contar o Talmud, que é outras não sei quantas. Eu até parei de estudar. Porque a religiosidade foi tamanha, foi progredindo de uma certa forma, que há quem diga, Flávio Joséfo fala isso na história dos Hebreus, que era proibido carregar uma agulha no bolso, no sábado. Então, algumas regras foram colocadas, e essas regras eram mais importantes do que o relacionamento com Deus. A resposta de Jesus a este questionamento foi, verso 17, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E foi exatamente por essas declarações, por quebrar um princípio religioso, e por se fazer igual a Deus, foi que Jesus foi ameaçado de morte pela primeira vez. Jesus vai e faz aquela limpeza no templo, ninguém levanta a mão contra Jesus, mas tocar na religião, quebrar princípios religiosos, foi a causa pela qual Jesus foi morto pelos judeus. Então, irmãos, diante desse cenário, nós precisamos entender se o nosso relacionamento com Deus está baseado em crenças, seja elas religiosas ou místicas, ou está baseado num relacionamento, porque relacionamento é fé. Nós não podemos chamar de fé aquilo que a gente acredita por conveniência. É interessante o que um teólogo e filósofo apresentou na diferença de fé e crença. Ele escreve o seguinte: a palavra fé vem de fides, que em sua gênesis carrega o sentido de harmonia, de sintonia, de consonância. Dizer que tem fé é o mesmo que estar de ter ou estar em sintonia com o Espírito de Deus. Para que eu tenha fé, é necessário estar em consenso aos dizeres e práticas de Jesus. Uma vez que posso não ter fé, não me portar como um verdadeiro cristão e ainda assim crer. Ao contrário, crer é apenas acreditar, não tem implicações maiores, não tem a necessidade de pertencer. Muitas pessoas se dizem cristãs e falam que têm fé e estão mais para acreditar do que para ter fé em suas práticas ou pseudo-práticas cristãs. A conhecida e repetida frase dita, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, é um bom exemplo da distorção do sentido destas duas palavras. Crer é apenas, em alguns casos, um ato de boa vontade. Não implica em aderir ao objeto ou à pessoa pela qual se crê. Não exige relacionamento. Por isso, irmãos, fica claro para nós nesse cenário de João capítulo 5, nesses 24 versículos iniciais que nós lemos, que Jesus está apresentando um outro tipo de fé, uma fé relacional, uma fé que talvez comece como uma fé supersticiosa. Talvez alguns de nós viemos aqui neste domingo, hoje pela manhã, por uma questão supersticiosa. Eu vou lá na igreja, Deus vai me dar uma benção, eu vou participar do culto, o pastor vai orar e eu vou receber uma benção. Isso é superstição, isso é crença.
Agora, se você saiu da sua casa nesta manhã, com muito temor no seu coração, e veio a este lugar dizendo assim: quero ver o que o Senhor tem preparado para mim nesta manhã, isso é fé. Vou apresentar ao Senhor as coisas que eu preciso para este final de ano, porque você sabe, 13º, despesas. Ó Senhor, eu preciso da tua intervenção, preciso do teu socorro. Isso é crença. Senhor, me dá sabedoria para administrar os recursos que estão nas minhas mãos de acordo com a tua vontade. Isso é fé. Então precisamos, à luz desta palavra, fazermos uma avaliação da nossa prática como cristãos. Se apenas acreditamos em algumas coisas, mas essas coisas não têm um relacionamento conosco, isso é crença. Mas se acreditamos e nos dedicamos e fazemos parte, e chamamos Deus de Pai, e fazemos as coisas que Ele está fazendo, e queremos a sua vontade, o seu reino, a sua justiça, isso é fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, diz Tiago. E aquele que se aproxima de Deus precisa entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quer Ele responda do jeito que eu quero, quer não. Quer Ele faça da forma como eu tenho a minha expectativa, mas se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o meu Deus. Isso é fé. E essa palavra, irmãos, nos faz refletir pelo menos sobre duas perguntas, que eu gostaria de encerrar fazendo essas duas perguntas aos irmãos e, obviamente, a mim também. Qual a base do meu relacionamento com Deus hoje? Está baseado em crenças? Está baseado em um ritual que eu faço semanalmente, de ir ao culto, de ler a Bíblia, de fazer algumas coisas, de falar a paz do Senhor, de falar aleluia, de ter uma linguagem diferenciada? Será que esta é a base do meu relacionamento com o Senhor? O meu relacionamento com o Senhor está baseado no que Deus diz ou naquilo que eu quero que Ele faça por mim? Essa é uma pergunta importante. Aquele homem, ele sai do tanque de Betesda, curado, restaurado, e é confrontado pela religião. Mas ele vai para o templo, e no versículo 14, Jesus o encontra no templo e lhe diz o seguinte, verso 14 do capítulo 5, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Mudar de uma fé mística para uma fé religiosa não é um grande progresso. Se antes eu alicerçava a minha fé em coisas sobrenaturais místicas, e nós sabemos o que a realidade cristã está enfrentando hoje, a maior parte das igrejas, elas precisam de sinais, milagres, prodígios o tempo todo. Se não acontecer alguma coisa sobrenatural, o fogo não baixou. O fogo não caiu, Deus não se fez presente, porque tem que acontecer alguma coisa sobrenatural, mística, metafísica. A fé de muitos está alicerçada num copo de água em cima de uma televisão, numa rosa, numa toalha, num dinheiro que se leva numa campanha. A fé de muitos cristãos está alicerçada nestas coisas. Eu vou fazer isso e Deus vai fazer o que eu quero. Isso não é fé. Isso é crer, isso é uma crença, e uma crença mística. Não podemos chamar isso de fé. Lembre-se que eu disse, vou chamar de fé no início, e depois a gente corrige. Então, se eu tenho o meu relacionamento com Deus alicerçado nas coisas que eu faço para Deus, e nas coisas que Deus faz para mim, do jeito que eu quero, isso não é fé, isso é crença. Então, nós precisávamos mudar o nome de muitas religiões, de muitas igrejas, de muitas denominações, porque não é uma fé em Deus, são crenças religiosas que só mudaram de lugar. Antes se fazia isso numa igreja, agora se faz isso em outra. Por isso, irmãos, responder esta pergunta da diferença de uma fé alicerçada no que Deus diz e naquilo que eu quero que Deus faça é uma pergunta importante para respondermos nesta manhã. E a última: o que nos paralisa? O que realmente nos faz ficar parados nestes ambientes religiosos? Nós chegamos à conclusão de que aquele homem era paralítico em função da sua dificuldade de andar. O verso de número 9 fala sobre isso, que ele se pôs a andar, e o verso de número 7 diz que ele não tinha ninguém que o ajudasse a descer até o tanque. Mas a Bíblia não fala que ele era paralítico. A Bíblia chama este homem de um homem enfermo.
E aqui vem uma informação muito interessante nesse texto. Nós precisamos distinguir entre doenças e enfermidades. Às vezes nós tratamos essas duas coisas como se essas palavras fossem sinônimos. Na Bíblia não é, no Novo Testamento são palavras gregas bem diferentes. E me parece que este homem não tinha uma doença. Porque o que são doenças? Doenças são problemas físicos, é o mau funcionamento de um órgão. Vamos dizer que é um problema mecânico, é alguma coisa que é detectável. Se você fizer uma anamnésia, você vai examinar e vai chegar a uma conclusão. Se você fizer um diagnóstico, se você fizer exames, você vai identificar a doença, porque a doença é um mau funcionamento. Mas a enfermidade não. A enfermidade, ela não pode ser diagnosticada. Porque às vezes você faz um exame, o exame está normal, mas a doença o problema está ali. Já ia falar doença, é o hábito. Entende? Doença tem a ver com mau funcionamento, questões físicas, diagnosticáveis. Mas a enfermidade, ela tem um elemento, para os judeus, a enfermidade era provocada pelos demônios. Você vai perceber que no ministério de Jesus, muitas pessoas que eram curadas, ou eram libertas antes, ficavam curadas depois, ou eram curadas e os espíritos malignos saíam. Mas para nós hoje, em pleno século XX, como igreja protestante, de fé reformada, nós já temos o entendimento de que muitas dessas doenças, desses problemas, são as doenças psicossomáticas, coisas que começaram na cabeça, num pensamento, na psique, nas emoções, e acabaram se materializando através do corpo. Essa me parece ser muito mais a situação deste homem do que qualquer problema mecânico ou físico. Por isso a Bíblia chama por 2 vezes ele de um homem enfermo. E a pergunta de Jesus para este homem enfermo foi: você quer ser curado? Essa pergunta retórica de Jesus, ela não tem o objetivo de que a gente dê uma resposta, mas ela nos leva a uma reflexão. Perguntas retóricas, elas nos levam a uma reflexão sobre algo ou sobre alguém. E qual é a reflexão que temos que fazer nesta manhã? Estamos paralisados? Paralisados por uma fé religiosa? Paralisados por uma fé mística, que não é fé, é crença? Por quê? Se a nossa decepção com Deus, ou com pessoas de Deus, nos fez parar qualquer atividade ou serviço relacionado ao Senhor, estamos enfermos. Não sai nada na radiografia, não sai nada na ressonância, mas a dor está lá. É algo na alma, é um distúrbio no seu relacionamento com o Senhor. E Jesus se revela dizendo: você quer ser curado, você quer sair dessa situação, você quer se livrar disso? Aquele homem respondeu que ele não tinha condições de fazer isso, porque não tinha ninguém para ajudá-lo. E mais uma vez, na resposta do homem, a gente percebe que as questões dele eram questões emocionais. Tem algumas coisas que as pessoas não vão fazer por você. E eu conheço muitos irmãos e irmãs que deixam de fazer as coisas para Deus porque se decepcionaram com pessoas. Porque o resultado apresentado e pedido a Deus não foi atendido. E aquilo foi gerando amargura, foi gerando mágoa, ao ponto de você paralisar o seu ministério ou o seu desenvolvimento espiritual. Louvado seja Deus, nesta manhã, nós não estamos nos muros de Jerusalém, e também não estamos num tanque de Betesda. O Deus deste lugar não é Asclépio. Nós não estamos aqui para praticar ritos. Nós viemos aqui por causa de Jesus, que veio nos dar vida e vida em abundância. Por isso a pergunta de Jesus no verso 25 é: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Muito semelhante à experiência de Lázaro. E no verso 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. No nosso relacionamento com Deus, não nos levar a este nível de fé relacional, estamos doentes, ou melhor, estamos enfermos, estamos padecendo da graça de Deus, que venha sobre nós para nos revelar efetivamente quem é o Deus que nós cremos. Você tem fé? Você tem crença? Essa é uma pergunta importante para nós nesta manhã. Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. No final do capítulo 3, quando Jesus se revela: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus Cristo não é uma religião. Jesus Cristo não pertence às nossas superstições. Ele é Senhor. Ele é o grande Deus, o Filho de Deus, que transforma um homem e uma mulher também em filho de Deus. Você sabe que relacionamento de filho com... O que rege o relacionamento entre um pai e um filho é a dependência, é o ensinamento, é a convivência diária, onde nas dificuldades e nas alegrias vai se construindo um relacionamento sadio. O Senhor não quer seguidores, o Senhor quer filhos. O nosso Deus não está buscando que nós depositemos nele as nossas crenças, Ele quer que depositemos nele a nossa fé. Vamos orar? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça por alguns instantes. Eu creio que precisamos mais da cura no nosso entendimento do que dos males que sofremos nos nossos corpos. Muito mais do que andar novamente, aquele homem teve contato com a verdadeira palavra de Deus. Não haverá movimento de anjo nenhum. Não viemos aqui para cumprir nenhum ritual. Viemos buscar aqui o nosso Pai, Paizinho, Abba Pai, que nós dizemos: grande, não há outro igual a Ti. Por isso, se você está aqui nesta manhã e ainda possui uma fé mística, nós queremos dar a você a oportunidade que nós tivemos de conhecer a Jesus como Filho de Deus, de ser conduzido ao Pai através de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você quer entregar a sua vida a Cristo Jesus nesta manhã e sair de uma crença para ter uma fé em Deus, nós estaremos aqui à frente para orar com você logo após o final desta reunião. Será uma alegria para nós saber que você está progredindo, saindo de uma crença, de uma fé religiosa para uma fé relacional através de Jesus. Teremos muita alegria em orar com você. Estamos aguardando você ao final do culto. Mas se você, meu irmão e minha irmã, tem estado paralisado no seu trabalho, porque é interessante Jesus dizer: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso quer dizer que o relacionamento nos leva a uma ação. Nós agimos e nós trabalhamos para fazer com que a vontade de Deus se cumpra neste século e neste tempo. Se tem algo que tem paralisado você em função das suas decepções religiosas, em função das suas decepções místicas, que Jesus traga a cura nesta manhã, em nome dEle, para a glória dEle. O Senhor está dizendo a você: levanta, toma o teu leito e anda. Deixe a religião para trás, deixe as místicas para trás, as crenças, as superstições, e venha ter um relacionamento comigo. Talvez você esteja assim há 5, 10, 15, 20, 30 anos, como aquele homem. Mas Jesus nos trouxe aqui nesta manhã para nos colocar em liberdade, para nos curar, para nos transformar para a glória do Seu nome. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos por esse momento precioso e solene, em que o Senhor nos confronta, em que o Senhor nos liberta. Nos ajuda, Senhor, a levantar da cama, nos ajuda a levantar da paralisia,
tendo uma fé relacional contigo, Senhor, conhecendo a tua vontade para as nossas vidas em todos os aspectos. Nos cura, Deus, das nossas crenças, das nossas superstições, das coisas do jeito que nós queremos. Oramos nesta manhã, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Somos teus servos, a nossa fé está em ti. Quer o Senhor faça, quer o Senhor não faça, tu és Deus. Quer o Senhor responda positivamente ou não responda, tu és nosso Deus. A nossa fé está em ti. Estávamos mortos, hoje temos vida. A ti a honra e a glória. Continua falando conosco ao longo deste dia, ao longo desta nova semana. E Pai Santo, leva em paz os teus filhos e as tuas filhas para uma semana de experiências contigo. Que a graça do Senhor Jesus, o teu grandioso amor, Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Uma boa semana, de fé em fé, de glória em glória. Vai na paz.